Boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer de uma forma muito efusiva o convite para poder falar aqui na Univates para alunos não só do meu curso de comunicação, mas também de outros cursos que têm interesse sobre a questão da Ucrânia. É uma oportunidade bastante importante. Eu conversava com a professora Maribel e ela me dizia que é a primeira vez que se faz uma atividade entre comunicação social e história, por exemplo, que é um dos cursos que está aqui, e eu fico muito feliz de poder participar desse encontro aqui. Quero agradecer ao professor Flávio Moirer, aos demais professores do curso de comunicação, à professora Maribel pela disposição de estar aqui presente, e espero que esse encontro e esse diálogo ele seja produtivo para todas as áreas e para todos os futuros profissionais que estão aqui. Eu acho que história e jornalismo têm muito o que conversar e tem, talvez, algo a aprender um com o outro. Neste momento, neste século, na Europa, em alguns países, especialmente na Grã-Bretanha, há uma certa animosidade entre historiadores e jornalistas, na medida em que a ideia de uma história do presente, de uma história feita a sangue quente, feita no calor da hora, ganha cada vez mais peso, não apenas do ponto de vista da pesquisa acadêmica de uma maneira geral, mas mesmo na obra de historiadores importantes do último período, como é o caso do Eric Hobsbawm, que, sendo um historiador e um autor especializado em século XIX, teve a felicidade, no final da vida, já com mais de 70 anos, de se tornar um autor de best-seller com um livro chamado A Era dos Extremos, que é um livro dedicado ao século XX, um século do qual ele assistiu a maior parte do desenrolar, porque ele nasceu em 1917, morreu há 2 anos atrás. Então, vários historiadores, às vezes, no caso especialmente da Grã-Bretanha, dizem que os jornalistas abusam das suas prerrogativas ao escrever livros que seriam generalizações indevidas a respeito do que está ocorrendo num determinado momento na história. A gente sabe que os últimos 30, 25 anos foram anos de grandes mudanças na Europa e que o jornalismo deu a sua visão, forneceu o seu testemunho a respeito, por exemplo, da queda da União Soviética, da queda do leste europeu, e há jornalistas, como é o caso de um britânico, Timothy Garton Ash, que se tornaram, de alguma forma, especialistas e autoridades em produzir relatos e testemunhos com as ferramentas do jornalismo a respeito disso. Eu acho que, quando o jornalismo e história se estranham, é porque algum dos dois não está fazendo, ou talvez ambos, não estão fazendo bem o seu trabalho. Eu não tenho dúvida de que não cabe ao jornalismo pretender fazer história. Não cabe ao jornalismo fornecer uma visão que seja uma visão acabada a respeito de acontecimentos que estão acontecendo, que estão se desenrolando. O que a professora fez aqui é o que a história tem a fazer e tem a contribuir. Ela faz um apanhado de um período e remonta ao século IX, à Idade Média, ou quase isso,
e traz esse olhar até o presente, até o dia de hoje, especificamente hoje, 25 de março, o dia em que o G8 acabou. Isso é da natureza e é da especificidade da atividade do historiador. O que me parece que é da natureza e da especificidade do jornalista? Os professores, professor Flávio e demais professores me corrijam se eu estiver errado, mas o jornalismo ele se caracteriza por tentar oferecer o presente da sociedade, tentar mostrar o que está acontecendo num determinado momento, tentar dar um primeiro olhar, tentar fazer uma primeira aproximação e um primeiro registro, sem, evidentemente, deixar, sempre que possível, de contextualizar o que está sendo visto. Mas eu duvido que entre os historiadores, neste momento, haja uma preocupação genuína e verdadeira de, diante de um processo como o processo da Ucrânia, saber quem será o primeiro a conseguir lugar num voo do Brasil ou dos Estados Unidos ou da Espanha até uma escala, que normalmente esses voos, nesse caso, tem alguma escala na Europa continental, para poder chegar a Kiev e dar uma visão e fazer um registro e firmar um testemunho e mostrar, estamos aqui vendo, testemunhando e oferecendo para o nosso público o que está acontecendo. Bem, essa é a tarefa do jornalista. Então, muito humildemente, eu quero contar um pouco da experiência que eu tive, que, por sorte, me coube ter, de ter ido à Ucrânia e ter passado 7 dias nesse período que é um período revolucionário. Antes de entrar na minha experiência, um parênteses. Eu sou editor de Mundo e sou colunista de Zero Hora, onde eu escrevo sobre assuntos internacionais desde 2012. E para nós, jornalistas, o nome Crimeia tem uma importância muito grande relacionada ao que a professora Maribel relatou, porque a Guerra da Crimeia, ela foi a primeira guerra europeia em 40 anos, em 1853, 1856. Desde o final das guerras napoleônicas, desde a Batalha de Waterloo, onde Napoleão é derrotado pela Santa Aliança das grandes potências europeias, o continente europeu viveu sob um acerto, um arranjo das grandes potências, do Congresso de Viena, que era chamado o Concerto da Europa, é uma expressão que lembra um pouco o nosso consenso de Washington atualmente, ou na década passada. A Guerra da Crimeia, ela é, portanto, a primeira guerra europeia que envolve a presença a ação, a intervenção de potências, essas potências que a professora Maribel citou. Mas ela é também para o jornalismo decisiva na medida em que ela marca o aparecimento de um tipo específico de atividade profissional. Ela é a primeira guerra para a qual veículos de comunicação, e aqui a gente está falando de jornais impressos, os principais, os mais importantes veículos de comunicação da época, não existia nem o rádio nem a televisão, sequer o telégrafo existia, começava a ser utilizado. Ela é a primeira guerra para a qual os grandes jornais, especialmente da Grã-Bretanha, mas também da França, designam repórteres para fazer algo que não se teria imaginado fazer no período de Napoleão Bonaparte. Esses repórteres deveriam ir para o local em que estava acontecendo o confronto, o conflito bélico, para fornecer um relato independente daquilo que os comandos de cada um dos lados fornecia. Porque a existência de um público, o começo da existência de um público de massa, consumidor de jornais, leitor de jornais,
que buscava os jornais para se entreter, para acompanhar notícias do que estava acontecendo além-mar, para acompanhar folhetins, para acompanhar o que escreviam os grandes escritores, como Charles Dickens, como Victor Hugo, como Alexandre Dumas, que escreviam em jornais. A existência desse público e a necessidade de envolver esse público com exércitos conscritos, que não eram simplesmente exércitos profissionais, faz com que os jornais voltem a sua atenção para explicar o que é uma guerra. E um jornal britânico, The Times, é o primeiro jornal da história a designar um correspondente de guerra. Ele vai pegar um repórter especializado na cobertura do parlamento, chamado William Howard Russell, e vai incumbir esse cidadão de se deslocar até a Crimeia, onde ele vai ficar ao longo de 2 anos, viajando em lombo de burro, escrevendo à luz de velas, às vezes contando com as boas graças dos generais britânicos e às vezes expulso de acampamentos, proibido sequer de montar sua barraca onde estavam acantonadas as forças britânicas, pensando nas maiores proezas e nos maiores artifícios para conseguir mandar os seus relatos escritos à mão, também em lombo de burro, por barco, por mensageiros, e fazer esses relatos chegarem a Londres. E o que ele faz, o resultado desse trabalho, é um verdadeiro escândalo na Inglaterra, porque ele começa a contar, inclusive, os insucessos do glorioso exército britânico. Ele vai chegar ao fim da vida consagrado como jornalista, consagrado na história do jornalismo, rico, casado com uma condessa, com um patrimônio que lhe garante a possibilidade de comprar um jornal, mas ele vai ser para sempre odiado pelos militares britânicos. Então, assim, todos nós que de alguma maneira nos interessamos por cobertura de guerra, em algum momento a gente depara com essa figura do William Russell, que vai cobrir outras guerras ao longo da segunda metade do século XIX, algumas não tão bem quanto a Guerra da Crimeia, por exemplo, o trabalho que ele faz na Guerra Civil Americana não é tão brilhante, e ele, inclusive, é chamado de volta pela redação em Londres, mas ele vai criar aquilo que ele mesmo chama de uma tribo de desafortunados. Os repórteres que dedicam uma parte do seu tempo e uma parte da sua vida para acompanhar guerras, conflitos, revoluções. Bom, com essa ideia um pouco na cabeça, quer dizer, assombrado pela perspectiva de uma guerra da Crimeia, que era sobre isso que a gente estava falando no final de fevereiro, num sábado, 28 de março, eu estava com a minha família, eu tenho 2 filhos, estava com a minha mulher andando em Porto Alegre, acho que estava vindo do supermercado, e recebi uma ligação da editora de capa do sábado, na 0 Hora, a Maria Isabel Rames, que já esteve aqui na Univates palestrando, e a Bela me disse: Luiz, nós estamos tentando te colocar num voo às 3 da tarde para Kiev. Tu vais? E, bom, eu já imaginava que essa possibilidade existiria, mas eu pedi a ela 10 minutos, era isso em torno de 10h30 a 11 da manhã, eu pedi a ela 10 minutos para explicar para a patroa e para explicar para as crianças o que estava por acontecer, e acho que demorei um pouco mais de 10 minutos, mas eu acho que em 20 minutos no máximo eu tinha voltado para casa. Uma das coisas que a gente precisa saber sempre quando a gente recebe esse tipo de telefonema é se o passaporte está lá naquela gavetinha em que a gente costuma deixar ele, mas da qual ele é capaz, assim, às vezes por alguma arte do destino, de escapar. Vendo que o passaporte estava lá e estava na validade, então eu liguei para a redação e disse que eu estava disposto a ir. E às 3 da tarde, portanto, 4 horas depois, eu embarquei com
a minha malinha, com o meu bottom do Brasil, que é algo extremamente importante do ponto de vista da segurança de um jornalista numa situação como essa. Faziam 7 dias que tinha caído o governo em Kiev, e eu tinha visto as cenas, tinha visto as mais de 100 pessoas mortas em Maidan, e no domingo, 24 horas depois, eu estava chegando a Kiev sob uma temperatura de 1 grau centígrado, saindo daqui de Porto Alegre, do verão porto-alegrense, direto para o final do inverno ucraniano, com muitas perguntas e muitas dúvidas na cabeça. Na segunda-feira, quando se estava no auge da possibilidade, da perspectiva de uma guerra, e eu acreditava realmente que a guerra poderia ocorrer, eu fiz um passeio. Por sorte, eu estava no centro de Kiev, muito perto de Maidan, e eu fiz um passeio até a praça, e eu acabei escrevendo. Esse passeio ele foi tão interessante que eu acabei escrevendo e contando ele com fotos. O centro de Kiev é uma cidade que lembra para vocês, talvez muitos de vocês aqui, até pela região e pela descendência, tenham tido a oportunidade de conhecer a Alemanha, especialmente a ex-Alemanha Oriental. Ela lembra muito na arquitetura, na organização das ruas, a antiga Berlim Oriental, que foi uma das cidades do leste alemão que eu conheci, do antigo leste alemão. Eu fiz, então, essa caminhada, e chamei de 700 passos até Maidan, e uma das coisas que começou a me chamar a atenção à medida em que eu chegava, em tudo a cidade estava absolutamente normal, o trânsito regular, o comércio funcionando, os guardas de trânsito e os sinais de trânsito funcionando perfeitamente, mas começa a me chamar a atenção que em alguns trechos das ruas o calçamento foi arrancado. Não é algo que destoa daquele quadro que a gente percebe ao chegar na cidade. É um quadro de normalidade, mas ali há um elemento estranho. O calçamento foi arrancado, a gente sabe por quê, mas ver e presenciar essa cena é algo extremamente tocante e emocionante, mesmo para um jornalista que, como eu, já viu algumas coisas bem pesadas na vida, dentro e fora do Brasil. Um outro dado que é muito interessante são esses ramalhetes de flores e as velas dentro de pequenos vidros coloridos. As flores, os ramalhetes, os buquês são uma espécie de símbolo popular e folclórico da Ucrânia. Vocês devem ter visto em algumas imagens as moças ucranianas com coroas de flores. Aquilo é um país de camponeses, como a professora relatou aqui, é um país onde o campo tem um grande peso, e aquele elemento, digamos, de campo, agrícola, de celebração, inclusive, da flor, da primavera, é uma coisa que está muito presente. Mas eles começam, então, a usar esses elementos como uma maneira de cultuar e de prestar uma homenagem aos mortos. Aqui, talvez, a primeira cena que indique violência de uma forma clara. Uma carcaça de caminhão numa esquina, foi deixada lá, provavelmente pelos próprios manifestantes, e ela serve como uma espécie de um altar para lembrar os mortos. Esses papéis, eles são pequenas orações, retratos, recados para as famílias. Aqui eu encontro algo bastante surpreendente, pelo menos para alguém que vem do continente americano. É um frio de menos 1 grau, 0 grau, e esse rapaz, ele se chama Roman, ele é um soldado que monta a guarda numa espécie de barricada. Aqui tem uma pequena barricada, tem pneus, ele colocou esse fogo para se aquecer,
e ele está com o seu uniforme camuflado, como muita gente, soldados da ativa ou da reserva. É obrigatório o serviço militar na Ucrânia, todo mundo tem que servir o exército, e todo mundo tem uma farda e um traje camuflado no seu armário. Uma das coisas que chama muito a atenção quando a gente chega perto de Maidan é o cheiro de queimado. Quem já foi a um festival nativista, um acampamento de festival nativista, tem precisamente a ideia do que é essa praça no centro de Kiev, uma praça que foi construída no século XVIII, finais do século XIX, e o cheiro de queimado das fogueiras, mas também do próprio chão, às vezes parece chamuscado, em função dos combates que houve combates de rua entre as forças da polícia do governo Yanukovych e os manifestantes. Essa coluna é uma coluna central na praça, a praça fica numa espécie de uma depressão, e junto dela os manifestantes construíram uma espécie de uma árvore de Natal com bandeiras da Ucrânia muito presentes, bandeiras azuis e amarelas, cartazes, todo tipo de enfeite que conseguiram encontrar, colocaram nessa árvore. Aqui eu estava sem intérprete nesse primeiro dia, mas essa senhora que se chama Zinaida Dmitrovna me chamou a atenção pelo fato de ela estar chorando compulsivamente. A gente percebia que naquele dia as pessoas estavam ainda indo assistir, indo conhecer, muitas delas nunca tinham ido à praça, algumas vindo do interior, outras que não tinham participado das manifestações, estavam indo testemunhar o que tinha acontecido ali. E essa senhora, eu perguntei para ela, assim, tentei falar com ela em inglês, e ela falando ucraniano comigo, eu perguntei para ela, tentei me fazer entender, perguntei se ela tinha algum parente, algum ente querido, e ela me disse que ela não tinha parentes, mas disse algo do tipo: Putin fez isso, né? Quer dizer, foi a primeira pessoa que fez, na minha presença, uma relação entre o que tinha acontecido na praça e o papel da Rússia, né? Evidentemente uma acusação política, né? Na medida em que não existiam forças, pelo menos forças regulares russas, não há provas de que elas tenham estado na praça trabalhando na repressão. Mas ela chorava, e eu fiz essa foto porque me chamou muito a atenção a atitude dela. Esse é um palanque montado também no centro da praça, onde naquele dia sacerdotes da Igreja Ortodoxa Ucraniana estavam se dirigindo às pessoas, mas o clima, evidentemente, nesse momento já era um clima que não era de conflito, e as pessoas caminhavam, algumas delas com filhos, de uma forma bem tranquila, como quem conhece Porto Alegre, como o Brick da Redenção. Aqui um elemento que está muito presente na praça, fotos dos que morreram. Bom, entre os que morreram, há jovens, há velhos, há militares, há civis, há ucranianos étnicos, armênios, judeus, bielorrussos, porque, como a professora Maribel disse, a Ucrânia ela não é um país de uma etnia ou de uma nacionalidade só, ela é um país que tem uma característica multinacional muito forte. Dizem, inclusive, que dos primeiros mortos, entre os primeiros 3 mortos de Maidan, um era bielorrusso, outro era armênio e outro era judeu. Então, esses painéis, foram mais de 100 mortos, eles estão espalhados por toda a praça. Uma das coisas que chama muito a atenção, especialmente para a gente que vem de um país onde a limpeza do espaço público ela não é exatamente uma característica universal, é que, sendo esse um campo de batalha ainda cheirando a queimado, os ucranianos são extremamente preocupados
com a organização. Então, aquilo que poderia ser um caos, e na verdade as barricadas estão de pé, com seus pneus e as suas barreiras, é organizado como se fosse um memorial, como se fosse uma exposição a céu aberto. Esse gramado aqui é algo muito, muito interessante e muito bonito. Bom, essa é a lembrança que eu trouxe da praça, né? Porque sem condições de abarcar tudo aquilo que eu tinha visto, eu peguei uma pedra chamuscada, queimada, e coloquei num pedaço de papel, e ela está lá no meu museu particular. Eu queria mostrar para vocês alguns vídeos sem tomar demais o tempo de exposição, mas alguns vídeos que eu tive a oportunidade de fazer. Atualize seu conhecimento para transformar sua carreira. Faça um dos cursos de atualização da ESPM. Você atualiza seu conhecimento. Hoje é 8 de março, um sábado, e feriado nacional aqui na Ucrânia, uma data herdada do antigo calendário soviético, que celebrava e continua celebrando, tanto na Rússia como nos países do leste europeu, o Dia Internacional da Mulher. E os ucranianos de Kiev vieram à praça central da cidade, ao palco dos protestos que marcaram a recente revolução no país, para trazer as suas famílias, para passear, descansar e também para protestar. Está acontecendo aqui neste momento um comício em que os manifestantes gritam slogans contra Putin, fora Putin, e em favor da independência, da glória e da força e da continuidade da liberdade na Ucrânia. É o que está acontecendo aqui neste momento na Praça Maidan. Viktor diz que não crê realmente que a Crimeia possa se conectar à Rússia. E diz: eu acredito que nós deveríamos continuar aqui por um longo tempo e deveríamos permanecer unidos para proteger a Ucrânia. Putin é uma pessoa muito perigosa. Ele está tentando ocupar a Crimeia, não só a península, mas algumas regiões da Ucrânia, especialmente áreas próximas à fronteira com a Rússia. O referendo previsto para 16 de março é ilegal e inconstitucional. É interessante notar que o referendo não inclui os direitos dos tártaros da Crimeia. Este é um grupo de tártaros da Crimeia, um grupo étnico que representa 12% da população da península, que formalmente pertence à Ucrânia e que, neste momento, está ocupada por forças russas. Aqui mais um vídeo de Maidan. Atualize seu conhecimento para transformar sua carreira. Faça um dos cursos de atualização da ES. Este domingo, 9 de março, é uma data nacional importante para o povo ucraniano. São comemorados os 200 anos do nascimento do poeta nacional Taras Shevchenko. It's a great, important thing for us because of his poems at the times where Ukraine was under Poland, under Russia. Her poems are just like about Ukraine during last months, because we have the great will to be freedom. E em Maidan, centro da Revolução Ucraniana, partidos nacionalistas, muitos deles de direita, com bandeiras nacionais ucranianas azuis e amarelas, e também com as bandeiras das antigas organizações nacionalistas vermelhas e pretas, estão concentrados aqui fazendo manifestações em favor da derrubada do presidente Viktor Yanukovych e contra a agressão russa, especialmente contra o presidente russo Vladimir Putin.
Bom, gente, isso é um pouco do que eu produzi, e evidentemente nessas circunstâncias se faz material tanto para o jornal impresso, eu abasteci o meu blog diariamente, fiz vídeos, fiz participações em rádio, porque é o que se espera hoje de um enviado especial nessas condições. Eu fiquei 7 dias em Kiev, eu fui também a uma cidade do leste, que se chama Donetsk, e é uma cidade que faz parte da região industrial referida pela professora e que tem uma característica, uma cidade que, neste momento, onde uma boa parte da população se afina com a Rússia e não com o governo central de Kiev. Bem, acho que já me estendi e fica esse meu registro aqui. Acho que podemos passar para perguntas e outras considerações. Obrigado.